Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui Claudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje é um sábado, dia 28 de janeiro de 2023, cai uma chuvinha refrescante agora em Porto Alegre, depois de uma semana tórrida em Forno Alegre. Estamos precisando de chuva aqui. Mas eu queria conversar hoje, falar sobre poder e política. Porque para mim, na verdade, é o seguinte, trocando em miúdos, num grande resumo, né, ao fim e ao cabo, numa redução, política é simplesmente o meio pela qual grupos disputam o poder. Única e exclusivamente isso. A política serve para se socializar, se civilizar a disputa pelo poder. Poder antes, né, na época da barbárie, ele era disputado através de guerras, matança e tudo mais. E quando então, lá na Grécia, enfim, os caras começaram a civilização, ela achou uma maneira mais pacífica, né, para que esses grupos se confrontassem, e essa maneira foi a política. Grupos que representam interesses diferentes, mas que no final, o que eles têm interesse é o poder. E isso se refinou com o passar do tempo. Surgiram países que conseguiram atingir um nível interessante, onde a disputa pelo poder ela foi colocada dentro de parâmetros aceitáveis e onde o interesse maior nessa disputa pelo poder era o interesse da sociedade mesmo, o interesse da população, né? Agora, já em outros países, isso, muito antes pelo contrário, se deteriorou, que é o caso do Brasil, né? Se a gente pega países como Dinamarca, Suécia, Noruega, né? Bom, esses países chegaram um alto nível de política. Agora, isso também se deve a uma série de elementos, né? A história deles, a cultura, né? O tamanho geográfico, né? As dimensões geográficas, enfim, a maneira como eles foram colonizados, tem uma série de situações que levaram eles a esse grau de evolução na política. Nós, pelo contrário, nós estamos no pior estágio, nós chegamos no pior estágio da nossa história, recente pelo menos, é esse momento que a gente está vivendo, onde as bases da democracia real, né, não essa democracia papo furado aí, né? A democracia foi completamente aniquilada, desrespeitada. A democracia, aquela parte do princípio que todos somos iguais, temos os mesmos direitos e deveres e seremos penitenciados quando necessário da mesma forma, onde há respeito pelo devido processo legal, onde há o respeito pela defesa, né? O direito à defesa, e tudo isso se perdeu agora. Incrivelmente, né? Incrivelmente, nós estamos, se a gente fosse ver o lance da história, nós viemos, demos uma guinada e começamos a retornar para a barbárie. Se seguir agora por aqui, porque a gente estava, né, num determinado caminho, no último governo a gente retornou para um caminho muito bom, de respeito total à liberdade, a liberdade completamente sendo respeitada, não houve perseguição de nenhuma maneira, muito antes pelo contrário, e agora tivemos uma guinada onde perdemos a liberdade. Pelo menos uma parte da sociedade perdeu, e se uma parte da sociedade perdeu, a sociedade perdeu, porque não vai demorar para que a outra parte também comece a sentir, também ser vitimada, porque quem conhece um pouco da história sabe que esse pessoal não recua, só avança, né? E a briga pelo poder, o poder, na verdade, esse é o ponto-chave dessa minha redução. Na verdade, o poder, existe duas
apenas duas formas de se chegar e se manter no poder, na minha concepção. E eu não sou especialista em nada, mas eu sou um grande observador, eu sou jornalista e cartunista, né? Sou roteirista, eu trabalho então com observação, e essa é a visão dentro desse meu ângulo. Eu vejo duas formas de poder, duas formas de se alcançar e se manter no poder. Uma é pela competência. A outra é pela força, pela imposição. Um grupo, ele chega ao poder devido às suas propostas, que são propostas interessantes à sociedade, né? Que são para o bem da sociedade, da maioria, e vai acabar se mantendo ou não, ao chegar a esse poder, vai continuar nele, vai ter direito a permanecer dele, vai se credibilizar para permanecer no poder, se demonstrou competência no gerenciamento, na administração daquela sociedade, né? Se soube criar, se criou uma boa equipe, se soube delegar poderes à sua equipe, se soube fiscalizar os integrantes dessa equipe, se soube blindar esse governo de tentações externas, de corrupção, se soube lidar com o bem público, com a verba pública. Tudo isso pertence a esse tipo de modelo da competência. O outro chega ao poder e se mantém ao poder por imposição, pela força. E força nem sempre não é a força armamentista, que também é um tipo de força. Quando um grupo dá um golpe de Estado, com o exército junto, tudo mais, aí é um golpe que é dado pela força armamentista. Mas também essa força vem de outras, também de outras origens, força financeira, força de cooptação de instituições, né? Quer sejam instituições do próprio Estado, cooptação de instituições desse próprio Estado, como também de órgãos importantes, né, desse Estado, dessa sociedade, como órgãos de informação, de comunicação. E a gente está vivenciando isso. Quer dizer, o último governo, ele demonstrou através de números claros que chegaram agora, que são números da economia, que é um segmento importante, fundamental, mais importante, números super qualificados, principalmente se a gente levar em conta o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Nós vivemos uma pandemia que foi um evento maluco, um evento que, além de por si só já ser algo, né, foi novo, né, foi uma doença nova, com aspectos novos, também foi utilizada politicamente, foi utilizada por maus políticos, políticos mau caráteres, que se utilizaram. Foi um momento que nós tivemos a descredibilização da medicina, da ciência, quando médicos foram impossibilitados, foram calados, não podiam dar sua verdadeira opinião sobre tratamento, não podiam contestar. Quando houve uma força política exercida não por quem estava no poder, mas por elementos externos ao poder, mas poderosos, que calaram a sociedade e impuseram seus interesses. Então, diante disso, e depois de outros também, de uma guerra que teve consequências enormes no mundo, né, que foi a guerra da Rússia, mesmo assim, o último governo demonstrou competência através de um time
reconhecidamente competente, um time técnico. Pela primeira vez nós tivemos um time essencialmente técnico e não político, pela primeira vez. E comprovou, deu resultados que era o esperado, que sempre se desejou, pessoas de bom senso sempre quiseram isso. Esse time, apesar de tudo contra, de todos esses obstáculos, singrou esse mar de tempestade, furacão, tsunami, terremoto, trouxe para números espetaculares que foram revelados agora. O Brasil com números econômicos melhores que Estados Unidos, China, Alemanha. Isso é exclusivo, é único, momento único. E um governo totalmente reconhecido pela competência, reconhecido da forma natural, que é através da população na rua. Ficou claro que a maioria da população, isso eu estou falando agora aqui da verdade que todo mundo sabe, e não a verdade traduzida por pesquisas batizadas, que também todo mundo sabe que eram batizadas, que sumiram agora, né? A gente não ouve falar mais de pesquisa nenhuma, não há mais interesse em fazer pesquisa de avaliação de governo, nada. Né? Temos um governo novo aí, arrepiando todos os dias, não se ouve mais nada sobre as pesquisas. Não sei para onde é que foram. A avaliação, então, desse governo que passou foi a melhor possível porque as pessoas na rua mostraram isso. Nunca se viu tanta manifestação favorável a um governo. Manifestações normalmente contestam o governo estabelecido. E nós tivemos, ao longo de 4 anos, manifestações apoiando o governo estabelecido. Isso é único na história do Brasil e provavelmente do mundo, num nível tão alto, numa quantidade numérica tão alta. Né? Esse líder que conduziu os últimos 4 anos do país, ele, ao contrário das pechas que tentaram impor a ele, não perseguiu absolutamente ninguém, jogou dentro da Constituição, não há um fato sequer de algum atropelamento da Constituição da parte do governo, né? Muito antes pelo contrário, jogou demais talvez dentro das 4 linhas quando seu adversário fez todo tipo de peripécia fora das 4 linhas. Então, esse governo se credibilizou para um novo mandato, mas o outro grupo demonstrou mais força e se impôs pela força. Se impôs pela força, principalmente de cooptação de instituições, e aí conseguiu manejar elementos importantes para conseguir conquistar o poder. E conquistou. E se mantém pela força. Eu, por exemplo, não posso falar do jeito que eu gostaria de falar aqui. Eu estou sendo impossibilitado de expressar minha opinião e realmente trazer o que eu penso. Isso não é uma imposição pela força? Óbvio que eu estou falando de um planeta que fica do outro lado do Sol, que é simétrico ao nosso planeta aqui. Então tudo que acontece aqui acontece muito parecido lá. Eu estou falando desse outro planeta, não estou falando daqui. E eu não acredito que quem está no poder seja agora comunista, socialista. Quem realmente está no poder seja. Isso não importa. Está lá pelo poder, pelas benesses do poder. Nesse poder está embutido dinheiro, mordomias, privilégios, as melhores viagens, sexo, o melhor sexo, as melhores roupas, os melhores carros, a melhor vida. Manchete, né? Holofotes. Poder. Poder é isso, é um combo. E é isso que esse pessoal que está lá em cima busca e quer manter para si. E aí, aqui para o público externo, aí a pessoa fala de esquerda, direita, capitalismo, socialismo, progressismo, comunismo, mas é para o público externo. Lá em cima é uma mera disputa pelo poder e pelos privilégios que ele traz.